Há poucos minutos, em uma galáxia muito distante, 3 comandantes se preparam para uma missão de iluminação e conhecimento. Marco, o empreendedor Diogo, o investidor e Isley, o comunicador. Juntos, eles estão aqui para abrir portas e mentes. Sua jornada agora os traz até você. Sejam bem-vindos, exploradores, vida longa e próspera. Meu nome é Diogo Caetano, estamos dando início a mais uma jornada de conhecimento. Como prometido, pessoal, na semana passada nós daremos prosseguimento naquele tema sobre inteligência artificial. Hoje nós temos uma convidada aqui, alto nível, né, Marquilene? Estratosférico. Salve, salve, galera. Hoje nós vamos voltar ao tema da IA. E hoje, né, com um peso pesado aqui, né? Nada menos, nada mais do que a Oracle. Está conosco através da sua especialista, que já o Diogo vai apresentar. E vamos entender, né, essa tecnologia, esse novo mundo que está chegando, essa ficção científica que agora virou realidade, pura realidade, o que isso impacta na nossa vida. Então, nosso papo hoje vai decorrer sobre isso. E aí eu passo para o Diogo apresentar a nossa convidada que está aí, esperando para entrar. Pessoal, na semana passada a gente focou muito na questão, né, prática, de prompt. Hoje a gente vai aumentar o nível e a profundidade da conversa. A área mais do marketing, a minha é jurídica e investimentos, mas nós somos curiosos, temos utilizado. Vocês estão vendo aqui, né? Vocês estão vendo aqui no canal, essa espaçonave, entrada. Olha o copo voando. Tudo aí via, né, inteligência artificial, mas sem mais delongas. Inclusive, pessoal, nós pedimos para vocês se inscrevam no canal, ative o sininho, mande esse link aqui para as pessoas que vocês conhecem. Eu creio que vai tirar muita dúvida, tá bom? Mande sugestões de temas, nós iremos procurar o convidado, trazer ela aqui. E hoje, pessoal, nós temos aqui uma convidada especial. Ela nada mais é do que uma PhD nessa área de inteligência artificial, tecnologia. Evelyn Cervantes. Tudo bem, Evelyn? Tudo bem com vocês? Tudo, Evelyn, muito obrigado. Eu feliz de participar com vocês, de ver que tem cada vez mais pessoas empolgadas e conhecendo cada vez mais e aprofundando no conhecimento de inteligência artificial. E eu estou super feliz aqui de estar com vocês. A gente agradece, Evelyn, assim, pelo convite, né? A Evelyn tá praticamente de férias, né, Evelyn? Ela conseguiu. A gente é bom nisso, a gente pega todo mundo de férias e traz para trabalhar. Inclusive, semana passada, o Gustavo, ele já tinha entrado de férias. A Evelyn começa semana que vem, né, Evelyn? Pelo que eu entendi. Isso, aproveitando já meu último dia para me liberar já de tudo, para esquecer tudo. Então, vamos aproveitar de fazer isso aqui, falar um pouco e talvez mais na frente a gente volte a falar com isso também. Mas é isso. Obrigado, Evelyn. E assim, para iniciar, né, você poderia compartilhar conosco a sua trajetória? A gente estava aqui nos bastidores conversando, pessoal, como é que ela entrou nesse campo de IA, te levou a se especializar em IA dentro da Oracle? Ok, eu vou contar um pouco minha história. Na verdade, eu sou peruana, né? Eu sou peruana que mora em Brasil, em São Paulo. Eu vim para cá com o sonho de aplicar inteligência artificial no que eu tinha aprendido na graduação. Então, eu fiz uma graduação que se chama Engenharia de Sistemas, que é basicamente uma mistura de ciência da computação com bastante conhecimento de engenharia de softwares. E eu, nos primeiros anos depois de minha graduação, eu comecei a
trabalhar desenvolvendo software, né? Fazendo aplicações web. Naquela época eu trabalhei com Java e eu estava contando para vocês que eu cheguei a tocar algumas disciplinas que trabalhava com Assembler e tudo mais. E então, depois de um tempo fazendo isso, eu participei de um conjunto de palestras falando sobre inteligência artificial, já há uns 10 anos, 12 anos, talvez mais. E então eu achei super interessante, né? Naquela época, o foco estava em processar imagens e utilizar diferentes métodos para resolver diferentes tarefas em imagens, né? Detectar objetos, detectar expressões de rostos, enfim. E então eu gostei muito dessa ideia e eu decidi investigar um pouco como você fazia, né? Saindo depois de fazer uma graduação, como você conseguia fazer uma especialização nessa área de inteligência artificial. Aí então eu descobri que tinha institutos tecnológicos ou faculdades específicas nas quais já estava trabalhando com inteligência artificial e que eu poderia tentar aplicar para fazer um mestrado ou um doutorado. E foi assim, basicamente, eu descobri que existe um teste a nível nacional do Brasil que você pode fazer, é um teste onde são avaliados seus conhecimentos na área, né? Tem avaliação de, sei lá, conhecimentos de matemática, estatística, de computação, enfim. E quando você faz esse teste, se você tirar uma média relativamente alta, você consegue usar essa informação, essa nota, para você aplicar e fazer algum tipo de pós-graduação. No meu caso, eu decidi fazer mestrado e eu me apresentei para diversas universidades e eu fui aceita aqui na USP, no campus de São Paulo. E então aí eu comecei a trabalhar numa área de visão computacional e eu trabalhei bastante com análise de redes de colaboração e tentando predizer um pouco a possibilidade de, dadas duas pessoas que ainda não se conhecem, qual a possibilidade de que daqui a um par de anos elas consigam trabalhar juntas e publicar, generar conhecimentos científicos juntos. Então, essa etapa foi super legal. Aí eu conheci a inteligência artificial, comecei a aplicar, eu vi todo o processamento que você precisa fazer para fazer funcionar esse tipo de abordagem. E depois disso veio a ideia de fazer o PhD, com uma ideia muito interessante, que é trabalhar com neurociências, né? Então, basicamente, o que eu trabalhei durante meu doutorado foi utilizar informação de neurônios reais, né, de bichinhos, de ratos, de macacos, de humanos, imagens deles, e tentar detectar qual é a parte mais relevante desses neurônios que você pode usar para classificar eles, porque assim, tipo, as pessoas têm muitos neurônios e você precisa utilizar muita tecnologia que normalmente é feita manualmente, utilizando diferentes dispositivos para conseguir identificar esse neurônio pertence a qual parte do cérebro e qual é a função que ele tem, qual é a importância, enfim. A gente trabalhou com isso, foi um doutorado assim multidisciplinar e isso foi meio que o que complementou toda a vontade que eu tinha da vida de trabalhar com inteligência artificial, né? E a partir disso eu já comecei a ver todas as possíveis aplicações nas diferentes áreas. E então foi isso. Depois disso foi que eu saí um pouco da área acadêmica
E comecei a trabalhar aplicando isso com diferentes tipos de dados, com imagens, com vídeos, com informação Para criar de o Jarvis, nome de ferro, Você já tem o Jarvis? Pois é. E aí eu cheguei na Oracle. Nós tivemos aqui Nós tivemos aqui uma startup que trabalha com reconhecimento de imagens de plantas, na verdade, de madeira, né? Tivemos E aí ela está fazendo essa coleta de dados atualmente com 14 milhões de fotos para escanear as madeiras e ela buscar, né, na nuvem identificar isso. Então a IA no meio aí, com certeza, está sendo usada. Esse tipo de trabalho, você entende que é um novo mundo que está se mostrando agora? É isso mesmo que nós estamos entrando? O mundo está caminhando para esse tipo de soluções em massa? Isso mesmo. A ideia de inclusão de inteligência artificial na vida nossa, do dia a dia, essencialmente está começando por isso. Por tentar automatizar processos que são repetitivos, que não precisam de, muito processamento no sentido de tomar decisões que sejam mais subjetivas e que precisem de uma pessoa específica para fazer essas tarefas, né? Se são tarefas rotineiras que você consegue, executar um conjunto de passos e você vai conseguir identificar como é um comportamento, como é esse comportamento, você consegue replicar e um modelo de inteligência artificial vai conseguir fazer isso, né? Vai conseguir fazer essa tarefa sem precisar de pessoas ou conjuntos de pessoas. Já seguindo nessa linha, a ideia é que a inteligência artificial a ideia de usar inteligência artificial não é substituir as pessoas, e sim ajudar nesses processos que acabam sendo menos, que precisam menos da inteligência humana e mais de processamento, né, em grande volume, para optimizar a execução de diferentes tarefas. Né? Então, nesse sentido, acho que não precisamos ter medo de que a inteligência artificial vai substituir a gente ou que vai tomar o controle de tudo e depois a gente não vai conseguir. Tipo igual o Ultron lá do Homem de Ferro, né? Ele não vai fazer aquilo, não. Não, assim, no momento atual que a gente está, é muito difícil ainda pensar nisso, né? Porque a tecnologia que atualmente temos está orientada a resolver algumas tarefas específicas. No sentido de, tem tarefas que eu posso automatizar utilizando inteligência artificial, mas aí não é a inteligência artificial que vai decidir questões relevantes, né? Eticamente importantes, até juridicamente relevantes. Né? Por exemplo, existe muita tecnologia atualmente que consegue detectar doenças em imagens médicas ou ajuda a fazer previsão de futuras doenças, mas isso não significa que os médicos vão ter que ser substituídos e é a inteligência artificial que vai fazer essa tarefa. Né? É basicamente isso. Me permita, tem hora que eu entro assim. Pode? Antigamente, pensar em trabalhar com imagem, dados, ele se tornava um pouco impossível porque os custos eram muito altos, né? Você tinha um custo de armazenamento, antigamente você colocar alguma coisa no cloud, né, na nuvem, era surreal a estrutura. Hoje, isso mudou, então, é possível, então, você ter uma grande massa de dados sendo transportada dentro de alguma solução, e inclusive banco de dados, né, que você é da Oracle, então nós sabemos que agora, então, armazenamento de imagem, armazenamento de dados neurais dentro de uma estrutura de armazenamento de dados é algo bem pesado. Hoje está mais acessível isso?
Está sim. Assim, temos duas questões que estão rodando em paralelo, que estão acontecendo em paralelo, né? Por um lado, nos últimos 3 anos, o que se está trabalhando muito é com volumes de dados de texto, né? Que é basicamente toda a informação que temos pública da internet está sendo colocada nesses grandes modelos de linguagem e tentando gerar conhecimento de alguma maneira. Nesse sentido, esses modelos ainda estão num processo de amadurecimento, né? Porque atualmente eles efetivamente precisam de muitos recursos. E se você, como pessoa normal, com seu notebook em casa, quiser rodar um desses modelos, ou treinar, ou fazer fine-tuning, sei lá, dificilmente você vai conseguir, né? Para isso você precisaria ou de um servidor na nuvem, com características específicas, GPU, enfim. Ou você poderia utilizar modelos previamente treinados que são disponibilizados open source. Isso pelo lado de large language models, modelos de linguagem gigantes. Mas, por outro lado, no processo de digitalização mesmo, né, de evolução do uso da tecnologia, cada vez está mais acessível, em particular a Oracle, se eu não me engano, é uma das nuvens que tem um menor custo e fornece mais facilidades para você fazer essa migração de seus sistemas que podem ser automações que foram executadas localmente, numa nuvem local, enfim. Fazer essa migração fornece grandes facilidades, né? Em particular, contato direto com esse tipo de tecnologias, maior facilidade para utilizar esse tipo de tecnologia, falando em inteligência artificial, e agilizar seus processos também. Então, assim, a tendência dessa tecnologia é diminuir os preços, os custos. E, por outro lado, esses modelos que ocupam e usam muitos recursos, a tendência é que eles comecem a optimizar esse processamento que eles fazem para diminuir o consumo de recursos. Coisas interessantes, por exemplo, que você pode pensar. Atualmente, inteligência artificial é trabalhada toda em Python, em linguagens de programação um pouco mais modernas. Mas se você compara o processamento em Python versus o processamento em C++, C++, você percebe que C++ é bem mais eficiente. Então, provavelmente, muitas dessas soluções que foram desenvolvidas em linguagens um pouco mais modernas, mais simples para os programadores, comecem a migrar, ou pacotes que comecem a migrar em linguagens um pouco menos, de um nível inferior, para agilizar esses processos, para diminuir o consumo, para diminuir o tempo, para optimizar os custos também para os clientes em particular, né? Então, existem esforços em ambas direções. Acompanhar a evolução da tecnologia, mas sempre optimizando o uso de recursos. Evelyn, você falou algo interessante, assim, que hoje ainda a gente não chegou a esse nível, né, que a inteligência artificial pode correr o risco, né, de tomar o controle, né, mas assim, quando a gente analisa, né, o que era 15, 20, 30 anos atrás e hoje a evolução, principalmente nos últimos anos, né, inclusive semana passada nós conversamos com o Guilherme e eu falei isso, olha, em 2011, quando saiu aquele filme Homem de Ferro, o Jarvis, eu perguntei para ele se era possível, né, um dia a gente chegar àquele nível, né, de interação da inteligência artificial, e disse que não. Hoje a gente está muito perto. Né, daqui a 10 anos, inclusive, a inteligência artificial, pelo que eu estou entendendo e aprendendo ao longo desses... Eu entrei mais ou menos um ano atrás, com o ChatGPT, acho que todo mundo, né? Inclusive, pessoal, a Evelyn falou que a inteligência artificial não começou com o ChatGPT, vinha bem antes, né? Inclusive, tinha a Alexa, né? Tinha a Siri da Siri, da Apple, né? Da Google, não? Da Google,
Então, então, assim, a gente tem várias tecnologias que já utilizavam inteligência artificial, né? E ela não tem um aprendizado, pelo que eu entendi, ela aprende, ela processa informação, ela aprende com a operação, ela não pode desenvolver o próprio algoritmo e melhorar? Não, isso aí é meio ainda surreal, essa... É meio surreal, assim, é o ideal, né? O ideal é que em algum momento cheguemos nisso, mas nesse momento ainda não estamos perto disso. Estamos ainda vivendo uma etapa na qual esses modelos tipo ChatGPT conseguem imitar o jeito que os humanos interatuam, o jeito que os humanos falam, escrevem, mas não é uma tecnologia que é consciente, que ela consegue efetivamente criar um raciocínio complexo e resolver problemas da vida real, né? Tanto assim que esses modelos de linguagem, a gente que trabalha na inteligência artificial fala assim, esses modelos de linguagem não sabem executar operações de cálculo matemático complexo, né? Então, se você interatuando com o ChatGPT, você faz algumas interações, questionamentos um pouco mais específicos de matemática, estatística, ele vai errar porque ele não é especialista nisso. A especialidade dele é falar. A especialidade dele é te convencer que ele é um humano e que consegue atuar como um humano. E ele faz muito bem isso, faz tão bem isso, que todos, que a grande massa tem acreditado que ele consegue resolver absolutamente todos os nossos problemas. Tem hora que a gente acredita nisso. Né? Pois é, mas aí está a questão, né? Que ele tem a possibilidade de ser muito criativo. E se você segue na onda dele, você começa a falar com ele, a se aprofundar, você vai ver que ele começa a ficar criativo, assim, ele vai começar a inventar coisas. E é tão convincente que você vai acreditar que o que está falando é verdade, mas não necessariamente. Evelyn, me tira uma dúvida técnica. Em que linguagem é escrito isso? Essa programação do chat, ou qual é o código que é usado por trás? Que linguagem é? Atualmente tem muitos pacotes que estão sendo feitos em Python, né? O nível um pouco mais massificado de programação para você conseguir treinar esses modelos, conseguir fazer fine-tuning, conseguir entender até certo nível como é feita, como é o processo de geração desse conhecimento. Muita coisa é feita em Python, mas isso era inicialmente, né? Agora o que está acontecendo? Tem pessoas, programadores que conhecem de outras linguagens e então estão adaptando ou usando coisas que já estão prontas e adaptando para suas próprias linguagens de programação. E não somente isso, sim, estamos chegando num nível em que você não precisa nem saber programar para utilizar alguns pacotes. E você efetivamente conseguir usar modelos, ou treinar modelos, adaptar modelos à sua realidade. São usadas essas ferramentas cases? Já está sendo bem usual esse tipo de... Existem diversos níveis. Assim, só para fazer um disclaimer, né? Tudo que eu estou falando aqui é a Evelyn, pessoa física, não é representação da Oracle. Sim. Mas assim, cada empresa de tecnologia trabalha em diferentes níveis. Né? Em particular, existem níveis em que as empresas de tecnologia fornecem o próprio ambiente em que qualquer pessoa vai comprar um espaço na nuvem e vai conseguir treinar seu modelo, gerar, modelos treinados, adaptados à sua própria realidade. Tem outro nível que é um pouco mais de usar alguns serviços. Então, por exemplo, tem o serviço de fazer tradução. É um serviço que está pronto, que foi implementado e você simplesmente vai utilizar um endpoint, uma API para se conectar a ele, você envia seus dados, ele faz o processo e devolve para você. Você não precisa implementar absolutamente nada.
E tem também um nível de aplicações, né? Você tem aplicações nas quais você utiliza, por exemplo, informação de recursos humanos e você quer fazer, sei lá, precisão de volume de trabalho que você vai precisar, ou quantidade de recursos que você vai precisar para o semestre ou quarto seguinte. E então, essas são soluções que já vêm embutidas dentro das soluções que você está utilizando, né? Então, são diversos níveis nos quais você pode usar. A tendência é a ser o mais simples possível, né? De já vir pronto para você usar, você precisar configurar coisas básicas e organizar seus dados de uma maneira compatível com os modelos existentes e que você consiga fazer isso por você mesmo, não precisar de um time de cientistas de dados, de especialistas para conseguir gerar soluções adaptadas ao seu próprio negócio. Existe alguma inteligência artificial, por exemplo, que trata sobre dublagem? Tradução simultânea? Então você, por exemplo, está numa conversa aqui, você falando inglês, a gente não fala, ele traduz automaticamente do que você está falando do inglês para português? De fato aqui no próprio Zoom você já consegue usar. Mas a dublagem ou a legenda? A legenda e a dublagem. Não, a dublagem ainda não. Não. A legenda sim, mas existem sim várias propostas, várias empresas, vários serviços. Só que assim, no momento, pelo fato de ser novidade que precisa ainda de grande volume de processamento de recursos, acaba sendo pago e acaba sendo um pouco mais caro. Mas, assim, como eu estava falando, né, a tendência é que isso vai começar a diminuir e vai começar a se massificar. E uma questão chave para isso acontecer é que recentemente tem se tornado open source alguns desses modelos, né? Então, o que isso causa? Faz com que a comunidade da tecnologia pegue esses modelos, consiga fazer seus próprios treinamentos, suas próprias adaptações e consiga disponibilizar para todo mundo. Então... Só porque, Evelyn, tu sabe o que é open source, hein? Sei, código aberto, né? Código aberto. Então, é isso que ela está falando, né? Essas massas de dados já estão sendo disponibilizadas de graça e aí os desenvolvedores pegam as APIs, né? E aplicam nos seus dispositivos, não é isso, Evelyn? Isso, exatamente. Então, se antes você tinha medo, por exemplo, eu não posso enviar os dados da minha startup porque são sigilosos para o OpenAI, porque eu estou mandando toda a minha informação. Se em algum momento eles exploram isso, podem utilizar, sei lá, pode vazar algum tipo de informação. Se você tem medo de fazer isso, então agora tem modelos open source que você pode rodar na sua própria nuvem, no seu próprio cluster, sei lá, e ele vai rodar só para você, e você tem absoluta controle disso. Então, você não está enviando mais dados para uma companhia terceira que vai fazer o processamento e você não sabe o que eles estão fazendo por trás, né? Então, com o open source, você tem essa possibilidade. E é importante porque, como eu estava falando, treinar esses grandes modelos, a capacidade de treinar e dar o volume de bilhões de dados que estão sendo utilizados, só as grandes empresas de tecnologia conseguem fazer, né? Tipo Meta, sei lá, OpenAI, enfim. Porque um simples processo de treinamento de uma dessas redes é um custo que a gente não consegue nem bancar, nem imaginar quanto custa, né? Então, se eles fornecem essas redes já treinadas, a gente o que vai fazer? Vai simplesmente mexer em algumas configurações básicas, níveis de profundidade das camadas de treinamento que querem básicos, e já conseguir adaptar a nossos problemas específicos. Então, basicamente, o que estamos fazendo é reutilizar algo que eles fizeram, gastaram muito para fazer isso, mas para a gente já ficar em custo menor, né? A partir de menor volume, menor processamento já. Empresas pequenas, startups conseguem fazer.
E Evelyn, deixa eu te fazer uma pergunta, assim, o que diferencia, muitas vezes a gente ouve falar Deep Learning, né? IAs baseadas em Deep Learning, das outras formas de inteligência artificial? Ok, então, como eu estava falando antes, a ideia, o conceito essencial da inteligência artificial é você tentar fazer com que os dispositivos, computadores, dispositivos de maneira geral, aprenda, né? Então, como você consegue que um dispositivo aprenda? A gente pode imaginar quase no sentido de uma criança, como que ela aprende. Então, nesse sentido, tem muitas abordagens. Você pode ensinar para uma criança através de repetição. Repetir uma tarefa muitas vezes, até que ela consegue aprender e desenvolver seus ciclos. Ou você consegue implementar processos de racionamento um pouco mais complexos. Você vai ensinar para uma criança. Se você está numa descida e você corre muito rápido, a probabilidade de você cair é muito alta. Mas se você está subindo, você está numa região plana, então você pode correr muito rápido. Aí, então, depois de um tempo, ela vai associar isso. E eu estou numa montanha. Eu posso reutilizar esse raciocínio, esse conhecimento e replicar, né? Para subir para uma montanha, vou ter que seguir esse procedimento. Não posso correr, não posso, sei lá, pular. Enfim, essa seria outra maneira de ensinar a uma inteligência artificial. Um racionamento um pouco mais complexo. Agora existem racionamentos muito mais complexos, que levam em conta muita mais informação. Por exemplo, informações de imagem. Quando você está utilizando, por exemplo, vídeos ou imagens, tem muita informação dessa imagem. Essa informação, para você avaliar o que tem dentro dessa imagem, por exemplo, você precisaria fazer muito processamento. Você precisaria ver se lá dentro tem objetos, qual é a cor, o que é um fundo, o que é um objeto. Enfim, conhecer algumas estruturas básicas para saber se isso é uma forma geométrica, se tem algum padrão, se lá dentro tem uma pessoa que tem olhos, ou é um bicho que tem orelhas, todo esse tipo de informação de processamento. Para isso você precisa de muito mais recursos, muito mais racionamento. Então, Deep Learning é basicamente tentar utilizar maior quantidade de informação em paralelo para gerar resultados. Então, se antes a gente, para gerar um resultado, só precisávamos, por exemplo, para definir se uma pessoa tem um resfriado, se ela tem febre, tem, sei lá, dor de cabeça e está espirrando, provavelmente está resfriado. Mas agora, se você tem todas as possibilidades de resfriado, você vai ter que avaliar muitas mais informações para dizer qual específico tipo de resfriado é esse. Então, você vai precisar de maior treinamento, você vai precisar avaliar muitas mais informações, cruzar muitas mais informações, usar os dados antigos que você tinha para ver o caso específico dessa pessoa, qual deles se parece mais. Então, a partir disso, aí eu posso gerar uma probabilidade para ele se parecer um pouco mais. Então, Deep Learning é só uma abordagem mais para resolver problema, que se comporta muito bem com imagens e com vídeos, e que atualmente é essencialmente o estado da arte de processamento de imagens, detecção de objetos, enfim. Isso. Falando um pouco sobre negócios, business, olhando para as startups que estão surgindo, né, e são pessoas que observam os problemas e desenham uma solução, e geralmente 90% delas é tecnológica, né? Na verdade, 100% é tecnológica e 90% é inovação, por exemplo. O que a IA traz para esse tipo de negócio
dentro das startups? O que você já tem visto e de concreto sobre as IAs dentro dessas soluções que estão surgindo? Existem níveis de soluções, né? Existem diversos problemas que são comuns em diversas áreas. Então, nesse sentido, que é o que tem acontecido? Esses problemas que são comuns de diversas áreas, eles têm sido empacotados e gerados como soluções quase prontas para você usar. Então, se você é uma startup que não tem um volume grande de pessoas que trabalham para você, mas quer utilizar uma tecnologia que, por exemplo, faz detecção de objetos que passam voando perto de uma determinada área geográfica. Bom, para conseguir fazer isso, você precisaria de especialistas em processamento de imagens ou recursos enormes. Você precisaria treinar modelos e, enfim, se você começasse de zero. Mas atualmente você não precisa de nada disso. Você precisa só utilizar um modelo que talvez já existe, pode ser open source ou você pagar por esse serviço. E você somente vai formatar a informação que você tem, no caso seriam imagens, e você vai conseguir utilizar e colocar dentro de suas soluções. Né? Então, nesse sentido, essa é meio que a democratização do uso da IA, que antes estava só nas mãos de grandes empresas, companhias de tecnologia, Google, Facebook, Meta, enfim. Mas agora qualquer empresa consegue utilizar esses serviços. Cada vez estão se tornando um pouco mais simples de usar, e eles tendem a permitir você se conectar desde diferentes ferramentas, né? Da linguagem de programação que você quiser, ou se você está usando já um aplicativo e dentro desse aplicativo você quer colocar uma parte que vai fazer, sei lá, reconhecimento da foto da pessoa. É só utilizar um serviço e você vai conseguir fazer isso sem você precisar implementar tudo do zero, né? Isso é legal, interessante, né, Diogo? A regra de negócio, ela está cada dia mais democrática, né? Se diz assim, de fácil acesso. E aí as startups que estão surgindo agora, elas precisam cada vez mais dessa solução. Agora aí vem uma pergunta, né? Tem profissional nessa área já? Eu já sei até a resposta, mas eu queria que você falasse. Então, novamente depende. Sempre depende, né? Assim, com esse hype de inteligência artificial, né? Dependendo das aplicações que você quer utilizar, você precisaria de um especialista de alguma área específica, se você mesmo vai implementar. Mas no nível que estamos atualmente, você basicamente precisa conhecer a solução que você está fazendo e como você se consegue conectar a uma API, a um serviço externo. É uma tarefa que pode ser feita por qualquer desenvolvedor atualmente que tem essa capacidade, né? E você não precisa de um conhecimento específico. O que sim acho eu muito importante é você conseguir identificar onde é necessário utilizar inteligência artificial e onde não. Porque temos que levar em conta que soluções com inteligência artificial são um pouco mais custosas, né? Mais caras. Mas em muitos dos casos, para resolver algum tipo de problema específico, você não precisa de inteligência artificial. E isso tem gerado o surgimento de um termo muito legal, que nas últimas semanas eu descobri da existência dele, que é o AI washing, que é basicamente o que está acontecendo. E que você deve ter, não sei, você assiste televisão ou, sei lá, alguma propaganda de qualquer coisa e aparentemente absolutamente tudo, agora tem inteligência artificial embutida.
né? E o que isso significa? Que as pessoas pagam mais porque tem inteligência artificial. E então, o que tem acontecido é que empresas que não necessariamente estão utilizando inteligência artificial falam abertamente que é inteligência artificial. Então, já surgiram os processos nesse sentido, né? De você estar vendendo como inteligência artificial algo que efetivamente não é. Então, nesse legal. sentido, sim, eu acho que é muito importante os profissionais se prepararem, conhecerem para saber essa solução daqui é mais um processo de automação, um conjunto de passos que você vai fazer, um conjunto de regras, e você consegue resolver isso com os processos normalmente que antes fazia. Agora, se é uma tarefa que é mais de volumes de dados, que você precisaria de 50 pessoas trabalhando 24 horas para resolver, aí sim faz sentido utilizar inteligência artificial, né? Evelyn, deixa eu tirar uma dúvida, porque assim, na cabeça de leigo, quando a gente fala em inteligência artificial, vem muita gente correlaciona logo ao Gemini, ao ChatGPT. Não é bem isso, né? Pelo que eu entendi, assim, ao longo dessas nossas conversas, a inteligência artificial é um programa linguagem em que você dá para ela uma certa autonomia ou não? A inteligência não tem autonomia? No momento não tem autonomia. O que tem autonomia é os processos que você vai gerando para tornar isso um pouco mais automatizado, né? Então, a inteligência artificial em sua essência, o que é? É você tentar imitar o comportamento humano através de observação de alguns exemplos. Basicamente é isso. Então, se você quer, por exemplo, criar uma solução que ela vai conseguir classificar frutas, né? O que vai fazer? O que vai acontecer assim, se você tivesse que implementar do zero? Você vai ter que mostrar para ele exemplos de frutas, imagens, por exemplo. Isso aqui é uma banana, isso aqui é uma maçã. E você vai mostrar muitos exemplos como você faria para ensinar uma criança. E ele, o que vai estar fazendo por trás? Ele vai estar criando um conjunto de associações que definem, caracterizam o que é uma maçã e o que é uma banana. Então, através de vários exemplos que você vai dar, ela vai conseguir, depois de um tempo, você já não vai precisar dar mais exemplos. Ela já aprendeu, e então você só vai dar exemplos de frutas. Você vai dar frutas e ele vai te dizer, isso daí é uma banana, isso daí é uma maçã. E nesse sentido, ela vai conseguir fazer isso sozinha. Agora, passar disso a inteligência artificial conseguir controlar ela própria, se autotreinar, desenvolver uma própria linguagem para ela mesma, é um pouco mais uma questão de imaginação do que real. Mas o que faltaria para chegar nesse nível, Evelyn? Sim, quais são as barreiras? Falta desenvolver soluções nessa direção. Por quê? O que agora atualmente temos são modelos basados em deep learning para processamento de imagens, por exemplo, e elas ainda utilizam informação de entrada, né? Utilizam dados de entrada, você tem que treinar e eles vão gerar uma solução. Para a linguagem, temos modelos tipo ChatGPT. O que eles fazem? Eles pegam toda a informação que tem, todos os exemplos existentes na internet, e eles tentam aplicar essas ideias em algo novo. Em essência, o que acontece? Você tem um conjunto de sequências de palavras, e a inteligência artificial, o que está tentando fazer é, dado que você me falou, o animal menor do Brasil ele vai tentar predizer o que é a próxima palavra. O menor animal do Brasil é qual? Sei lá, não sei, uma formiga, sei lá. Específica. Ele vai saber dizer isso, mas ele não está criando, não está usando, sei lá, gerando conhecimento novo. Não, é mais ele, como no seu histórico, durante seu treinamento, ela viu, sei lá,
uma formiga é muito pequena, uma formiga pode ser considerado um animal, não, nem animal é. Então, baseado nessa informação, ele vai dizer, é um bicho tal. E é basicamente o que o ChatGPT faz isso. Você vai digitando palavras, ele vai chutando qual é a próxima palavra, qual é a próxima e qual é a próxima. Mas, de certa maneira, você tem que pensar nele como sendo um banco de dados. Ele está dizendo isso porque ele já viu anteriormente isso. Ele não está criando algo novo, não está tipo, propondo uma solução completamente nova. E então, nesse sentido, essas soluções ainda estão indo nessa direção. Então, o que acontece atualmente? Tinha se pensado que se ele consegue predizer mais para a próxima palavra que vai ser gerada, o que você vai perguntar, o que você vai responder. Então, se eu fornecer muita informação, toda a informação da internet, então ele vai conseguir resolver absolutamente tudo o que eu falar para ele. Mas a informação que você está fornecendo para ele é informação humana. E os humanos somos super subjetivos, somos pessoas que um dia podemos pensar que a melhor maneira de resolver a fome é de uma maneira e outro dia pensamos diferente. Então, tudo isso está sendo ingressado lá. Então, então não tem como você resolver problemas subjetivos e conseguir gerar uma solução que seja absoluta para todo mundo. Que todo mundo diga, ok, sim, check, isso é correto. Baseado em linguagem, a gente não consegue fazer isso. Em matemática, você consegue fazer isso. O mundo está modelado exato. Você sabe que se você multiplicar, você somar 2 números, você vai obter a soma de 2 números, vai ser 1 mais 1 é 2, ou 2 mais 3 é 5. Então, nesse sentido, você consegue evoluir esse tipo de modelos. Mas em linguagem, o que está faltando é o seguinte: o maior volume de dados que a gente não tem mais. Atualmente, os modelos já têm todos os dados da internet pública. E ele tem chegado a um nível que consegue resolver algumas questões, algumas coisas básicas. Só que atualmente está no nível de uma criança de 4 anos, se eu não me engano. Se não é 4 anos, é 8 anos. O que tem prometido agora, que é a versão do GPT-5, se eu não me engano, vai chegar no nível de um PhD. Meu Deus. Mas aí tu deu um salto muito grande, né? De 4 Não assim, está dando um salto muito grande. Só que assim, você tem que pensar, para conseguir, se já foi usada toda a informação da internet para treinar o modelo prévio, agora o que está acontecendo? Estão gerando informação gerada artificialmente, né, para treinar esses modelos. Só que se você pensa, você está criando uma inteligência com dados artificiais e esperando que essa inteligência imite o comportamento humano, sendo que os humanos não têm essa informação artificial que foi gerada. Né? Então, aí você tem uma divergência muito grande, porque, por um lado, você está tentando imitar o comportamento humano, mas você está dando informação que os humanos não recebem. Então, o que eu acho que está acontecendo é que está sendo desenvolvida um outro tipo de inteligência, que não é exatamente inteligência humana. Nesse sentido, os humanos não vão ser substituídos por essa inteligência. E os modelos que temos atualmente ainda não conseguem fazer isso. Então, o que vai acontecer é que devem surgir novas propostas, né? Novos métodos que vão conseguir atingir talvez, sei lá, um nível de acuracidade ou performance parecida com a que temos atualmente, só que usando menos dados, usando dados mais específicos. E eu acho que basicamente isso, é questão de parar de tentar forçar a tecnologia atualmente que existe, dando mais dados e mais dados e mais recursos, parar um pouco com isso e tentar outra abordagem que sim consiga efetivamente imitar e consiga efetivamente aprender. Né?
Rapaz, mas eu te falar, eu tinha ficado um pouquinho tranquilo, Mark, que ela falou que deixa chegar, mas quando disse que é de 4 anos que vai lançar o 5, vai ser PhD, eu já fiquei preocupado de novo. Bom, é isso que falam, é isso que eles falaram, né? Mas assim, tem diferentes pontos para olhar isso. Você pode olhar isso como um vendedor da tecnologia. Você pode olhar isso como um comprador dessa tecnologia, você pode olhar como um desenvolvedor empolgado que acabou de conhecer a tecnologia e acredita nisso. Ou você pode ter um pouco mais de calma e pensar assim. Mesmo que seja esse o caso, vamos supor, vão conseguir gerar PhDs todas as áreas possíveis e inimagináveis. Que é remotamente impossível, né? Hein, Evelyn? Para mim, pelo menos. E então, o que resta para a gente? Então, já tem um monte de doutor aí, um PhD para tudo. O que vamos fazer nós? O que sempre fizemos, assim, a gente trabalha. Assim, o mundo não está cheio de PhD. Todas as tarefas que o mundo precisa não precisam de PhD. Agora o problema é criar um robô com essa inteligência, cara. Aí já era. Quem no mundo Pois é, então tem como eu estava falando antes, tem soluções, tem problemas que têm soluções e problemas que não têm soluções. Em particular na área jurídica, por exemplo, tipo, uma frase que você fala pode ser usada a favor ou em contra, contraditoriamente, né? Então, como você vai conseguir fazer isso com uma tecnologia? Evelyn, no mundo, quem é referência nessa construção? Quem é que tá de ponta? Quem é que, assim... De ponta estava até há um par de meses o OpenAI, e agora a Meta tomou a ponta. A Meta tomou? A Meta já está na cola. A Meta tomou. É mesmo? É mesmo. Meu Deus, eu não sabia não. Eu pensei que era a Gemini. Até eu te perguntar isso, porque assim... Então, assim, tem tecnologia... Assim, vamos pensar desde o ponto de vista de aplicação, né? No sentido de... As empresas atualmente, que tecnologia estão utilizando para efetivamente aplicar inteligência artificial dentro para resolver os problemas que elas têm. Existem, como eu estava falando para vocês, existem vários níveis. Tem empresas que elas vão simplesmente utilizar e, nesse caso, OpenAI fornece todos os tipos de uso, não todos, muitos tipos de usos, né? Então, empresas que somente querem utilizar, obviamente vão estar sempre vinculadas a ela. Mas de desenvolvimento mesmo, estamos treinando cada vez mais modelos e tudo mais, aí sim é um pouco mais distribuído, né? Porque aí sim tem várias companhias que estão treinando seus próprios modelos. Só que assim, você pode gerar soluções mais genéricas, né, para as pessoas, para gerar assistentes para as pessoas, ou você pode gerar soluções específicas, tipo uma solução que consiga identificar o câncer 5 anos antes de aparecer. Então, isso é bastante mais relevante, precisa de maior esforço mesmo, e de conhecimento mais específico, treinamento, informação, recursos, enfim. Então, tem que ser ponderado também na hora de gerar essa escala de quem gera as últimas soluções, quais soluções são relevantes, nessa corrida, cientificamente falando. E nessa corrida, Evelyn, onde é que está a Oracle? A Oracle está por todos os lados. A Oracle... Todos precisam de um banco de dados, então acabou-se. Na verdade, quem é o concorrente da Oracle? Eu não conheço. Na Oracle tem esse... Se você falar a palavra Oracle para qualquer pessoa, não. Pessoas da área de tecnologia sempre vão vincular com bancos de dados, né? Banco de dados é Oracle.
Mas então, Oracle, o que está fazendo agora é tentar ir na direção de fornecer esse serviço em diferentes níveis, como antes tinha falado. Oracle agora fornece serviço de nuvem para você trabalhar com seus próprios modelos, rodar modelos externos. Oracle atualmente tem parcerias com empresas grandes trabalhando com tecnologia, tipo Cohere, tipo a Amazon Web Service. E além disso, Oracle está já embutindo dentro dos próprios das próprias soluções inteligência artificial. Em particular, o que agora o novo que está surgindo é a inteligência artificial dentro do banco de dados. Então, nesse sentido, Autonomous Database, ele já tem a versão 23, é um banco de dados vetorial. Então, o que isso significa? Que você consegue trabalhar com seus próprios dados com seus dados internos dentro do banco de dados Oracle e fazer interação utilizando inteligência artificial dentro do próprio banco de dados, né? Então, você já não precisa, pegar seus dados, transformar eles em algum processo para transportar eles para outra nuvem onde vai ser processado e depois voltarem de novo, retornarem às soluções, né? Agora é isso, dentro do banco de dados, o próprio banco de dados de Oracle, você vai conseguir utilizar diversos modelos. Evelyn, você comentou anteriormente que, assim, basicamente a inteligência artificial você coloca ali para ela aprender com os exemplos, né? Em que ela não cria, né? Mas fazer uma pergunta de leigo, né? Em relação, por exemplo, a Midjourney, né? E, por exemplo, SonoAI, que a criação de imagens com base em prompts, né? E a SonoAI que cria música, provavelmente diz criar, né? É feito esse mesmo processo que você falou em relação como se fosse um chat GPT? É um processo, assim, é que atualmente já acaba se tornando difícil de quebrar, assim, você pode interatuar com um prompt, mas por trás está sendo executado um modelo diferente, um conjunto de regras que conseguem gerar informação, gerar imagens, enfim. Mas basicamente o processo é semelhante, assim, é outro tipo de modelo, outro tipo de abordagem, como são geradas essas imagens, mas ao mesmo tempo ela também está incorrendo em problemas de patente. Por quê? Porque, mais uma vez, elas vão gerar informação baseada no que eles observaram previamente. Então, o que tem acontecido recentemente? Você gera a imagem, né, baseado no teu prompt, você faz uma descrição, isso é traduzido para uma linguagem que os modelos de geração de imagens conseguem entender e conseguem gerar. Só que quando geram essas imagens, muitas vezes geram imagens que têm padrões de imagens de treinamento. Em particular, eu lembro de um exemplo de Os Simpsons, que eles geram imagens com o padrão de nuvens dos Simpsons, por exemplo. Ou personagens muito parecidos com os Simpsons. Então, atualmente ainda não temos leis, regras que controlam isso, mas acredito que também, no sentido que está desenvolvendo a tecnologia, as leis também vão ir atrás disso, né? E detectar e cobrar, e você vai ter que, sei lá, arcar com isso também. Então, Ei, Evelyn. É bem isso. Só uma dúvida sobre o banco de dados com a IA dentro da Oracle. Ela vai ajudar a criar as tags, as queries? Ela pode ajudar a fazer essa normalização da base? Ou ainda tem que ser ainda na mão do programador?
As vias da vida lá? Então, existem, assim, atualmente estão em desenvolvimento ainda, e há algumas semanas eu participei de algum evento de tecnologia também, e outras empresas também estão fazendo a mesma coisa, que é trabalhar em diversos níveis. O nível essencial básico é você interagir com linguagem natural e ela conseguir traduzir isso para linguagem SQL e conseguir SQL, fazer as queries e gerar o resultado que você quer. Isso é o baseline, o mais básico. Mas também as próximas propostas são precisamente essas, né? Que você consiga, por exemplo, optimizar o processamento que está sendo feito. Tipo, quando você está trabalhando com um banco de dados, você tem um conjunto de informação estatística que está rodando por trás, né? Você está consumindo muitos recursos, você precisa mais recursos, ou surgiu um erro, e em lugar de simplesmente aparecer o erro para alguém, se você já treinou um modelo que corrige erros de banco de dados, ele vai conseguir identificar, apareceu esse erro, então eu consigo aplicar esse patch, esse workaround para resolver esse problema e conseguir continuar executando, rodando, optimizando. E, bom, também tem assim, provavelmente tem tantas propostas quanto empresas têm, né? Cada uma está tentando optimizar o que já tem, mas é bem nessa linha, assim, de tentar facilitar a interação humana, né? Porque antes você precisaria de conhecimento bem específico de SQL para interagir com seu banco de dados, agora não precisaria mais. Puxa, E se tem algum problema técnico lá dentro, você não precisaria de um especialista experto, pelo menos para os problemas mais básicos, mais recorrentes, né? Já então você estou me livrando do DBA. DBA para mim então já está ficando ali meio, será? Já todo mundo está ficando para trás. Não é bem isso, assim. Não, eu sei, ninguém substitui atualmente, um profissional de atualmente o que está acontecendo é que são mais um conjunto de... O termo específico é inteligência aumentada. É uso de inteligência artificial pelas pessoas, e elas vão utilizar essa inteligência para optimizar seus processos. Né? Como exemplo em particular, eu, por exemplo, no meu dia a dia, o que acontecia? Surgiu uma necessidade do cliente, eu tenho que ir lá no banco de dados, extrair os dados, programar meus métodos, eu mesma documentar, gerar, resultados, gerar dashboards para apresentar, enfim, eu mesma programando. Atualmente eu consigo optimizar isso no sentido de, tem processos dentro do algoritmo que eu vou implementar para resolver isso, que eu posso simplesmente pedir para algum modelo gera uma função que faz tal processamento para mim. E ela faz, tipo, eu tenho que validar, né, verificar se está certo, porque como eu falei para vocês, não é perfeito, né, tudo que fornece não é 100% verdadeiro. Uhum. E aí agiliza muito. Então, se eu antes demorava uma semana para resolver algum problema, agora eu consigo fazer isso em, 2 dias, 3 dias. E então, mais nesse sentido, de optimizar as nossas tarefas do dia a dia. Outra coisa, Evelyn, que nós temos observado, é que você falou assim, muitos profissionais têm ficado com medo, né, em relação à inteligência artificial. Então, pelo que eu entendi, né, ao longo da nossa conversa, os profissionais que têm aquela atividade rotineira, né, que não exige, vamos dizer assim, muita complexidade. Por exemplo, eu vou dar um exemplo da minha área jurídica, né? Tem servidores, por exemplo, do judiciário, Mac, que eram direcionados para fazer Bacenjude. Bacenjude é uma operação, né, em que faz um bloqueio de um valor no nome lá do devedor judicial e tal. O servidor conseguia fazer 100, 200, que é limitado. Criaram robôs que fazem 3.000, 4.000 num dia. Então, essas profissões que é apenas operacional, elas tendem a deixar de existir, né? Isso que vão utilizar inteligência artificial, robô. Já a parte criativa, de raciocínio, ainda está muito longe, não é isso, Eva? Isso mesmo. É bem isso.
E nesse sentido, assim, tem cada um desses pacotes com inteligência artificial pronta que estão surgindo é precisamente para atacar essas profissões que são mais coisas simples, manuais, que até a gente pensava, né, interatuando e falava, pô, um robô podia fazer isso, fornecer um ticketzinho na porta de entrada de qualquer coisa. Você não precisa de uma pessoa. Por outro lado, junto com isso também, o que está acontecendo aqui na área de tecnologia, em particular? Tem tido bastantes layoffs, que seriam demissões em massa de grandes empresas de tecnologia, né? E todo mundo atribui isso à inteligência artificial, agora está resolvendo tudo, já não precisa de programadores e agora todos vão ficar desempregados. Na verdade, não é necessariamente isso. Dentro dele tem precisamente pessoas que foram contratadas para fazer tarefas que são, basicamente, necessitam de mãos humanas para fazer e elas só precisam fazer tarefas simples. Mas também isso está indo de lado com essa etapa que teve de todo mundo querer digitalizar seus processos, optimizar seus processos. Então teve muita gente que foi entrando na área com conhecimentos básicos, essenciais, né? Então, como eu falei, né? Se você não tem esse conhecimento adicional que torna você uma pessoa diferente, com conhecimento um pouco mais específico, um conhecimento menos de massa, então provavelmente você vai conseguir ficar na empresa. Mas se você for contratado somente para coisas um pouco mais básicas, aí nessas demissões em massa já tem saído bastante gente assim, né? Então, na verdade, eu estou entendendo aí que saturou, né, aquela parte básica necessária, que era levantamento dos dados para a nuvem, já saturou, e aí aquela profissão que fazia isso já ficou sem muito sentido de ter, né? A gente vê até carros autônomos agora, né? A tendência, por exemplo, motorista, taxista, com a evolução dos carros autônomos, a empresa colocarem, né, sem motorista, né? E a própria inteligência dirigir o carro, né? Mas você já pensou um carro autônomo aqui rodando em São Paulo, rodando em Sorocaba em particular? Em Sorocaba é conhecida Ele não sai da esquina. Se fosse 100% da frota, acho que ia ser bem legal o trânsito. Botar um robô com gente não dá certo. É porque você nunca andou em Manaus. Se você rodasse em Manaus, meu Deus do céu, aquela cidade não existe, não. Pois é, então essa é a questão, né? Que a tecnologia está evoluindo, mas ainda está tendo suas dificuldades, né? Sim, uma coisa é você construir uma solução para um ambiente controlado, né, numa estrutura, uma região, uma cidade que está desenhada corretamente, que tem certo tipo de padrão de trânsito, enfim, e tentar aplicar isso em países em desenvolvimento como o nosso, como na Índia, por exemplo, que tipo, é muito complexo, né? Muito mais complexo. De fato, tem algumas companhias que elas estão tentando treinar seus modelos em países como a Índia ou como o Peru, por exemplo, onde o trânsito é caótico. E então, se eles conseguem fazer isso lá, tudo bem, a gente vai dizer, ok, finalmente essa IA conseguiu fazer, mas no momento ainda. Contar uma história engraçada, eu tive no Peru, a gente foi convidado para ministrar lá numa igreja, Mark, em 2010, mais ou menos. E a gente foi lá, e aí o pastor que foi buscar a gente no aeroporto, deu uma ré, pum, acertou um carro. Aí a gente ficou assustado, não, solamente é carro do aeroporto. Eu falei, como assim? E dirige com a mão na buzina, né, no Peru, né? Diz que lá no Peru, o trânsito do Peru, quem manda é a buzina, né? A buzina mais alto passa, né? Exatamente. Eu tinha um professor que falava, o trânsito no Peru é uma estranha mutação que dá certo, não sei como, mas eles conseguem. Tu acredita
que existe assim a possibilidade, claro que isso depende de pessoa por pessoa, né? Perder a capacidade de raciocinar, de criatividade por ficar tão viciado na inteligência artificial, por exemplo, na área jurídica, né? Vou passar para mim. O advogado basicamente vai escrever, né? E se ele usa basicamente toda a tecnologia para fazer as petições de recursos, com o tempo ele perde o hábito da escrita, né? E você acha que há uma perda cognitiva ou não? Eu acho que é como a evolução mesma, né? Você vai perdendo algumas, sei lá, algum conhecimento que você adquiriu, mas você vai, não é que você vai perdendo, vai substituindo ele por novo. Então, o que eu acredito que vai acontecer é os problemas tradicionais da sociedade, que a sociedade sem inteligência artificial afrontava, eram tais. Agora, o que está acontecendo? Está tendendo todo a ser um pouco mais padronizado, normalizado, né? E então vão surgir novas problemáticas que vocês vão ter que resolver no mundo pós-inteligência artificial. Então, eu acredito que nesse sentido é mais um exercício de resiliência, né? Vão surgir novas necessidades e novas formas de utilizar seu conhecimento para resolver problemas. E aqueles que efetivamente são rotineiros, simples, provavelmente vão ficar para trás. Mas acredito, eu espero, tenho esperança de que as pessoas consigam acompanhar o desenvolvimento da tecnologia e elas consigam continuar se preparando e sendo usuários e se desenvolvendo junto com a tecnologia também, né? Eu acho que, nesse sentido, acho que para a educação, em particular, nesse momento onde tem muito modelo, muito GPT que consegue resolver muitas tarefas, o que tem que acontecer é que a educação tem que evoluir, né? Você não pode mais evaluar se o aluno está digitando certo, porque você sabe que tem modelos que fazem isso. Então, você tem que avaliar o conhecimento dele de uma maneira diferente. Ok, ele está utilizando inteligência artificial, mas o conhecimento mesmo ele conseguiu adquirir. Então, raciocinar, entender, compreender. Exatamente. Eu lembro... Eu lembro de um caso na faculdade. Tem que evoluir isso também, né? Então, todos têm que evoluir. Lá na faculdade, tivemos um professor, o nome dele é Jean, professor Jean. Aí ele com medo da gente usar a internet, né? Ele só aceitava trabalho manuscrito. Você vai estudar, mas você vai ter que me entregar manuscrito, que eu não acredito nem que vocês... E aí a gente tinha gente, podia pesquisar onde for, mas aí ia pra caneta, né? Era forçado a fazer isso. Pois mas e agora também tentaram fazer isso, só que o que aconteceu? Surgiu um robô que consegue reproduzir a pessoa que foi forçada, ele desenvolveu um robô forçado desenvolveu. Aí o professor passou ali de ano, Pois é, aí então você vê que não é que a criatividade humana está ficando para trás. Na verdade, estamos sendo estimulados a gerar novos jeitos, no caso de trapacear, mas ao mesmo tempo eu acredito que junto com isso, você mesmo fazendo gambiarras no seu processo de aprendizagem, assim, o ganho final é você que vai obter, né? É você que vai ser recompensado por esse conhecimento que você adquiriu. Então, eu acho que vai de cada pessoa mesmo, de fazer esse esforço, de entender. Cada um tem seu jeito de aprender. Tem pessoas que odeiam ler, por exemplo, e elas conseguem, sei lá, são mais visuais e conseguem aprender. Só que, afinal, nossa avaliação da inteligência humana acaba sendo meio que esse padrão de fazer provinhas e resolver questões que talvez atualmente já não seja a melhor maneira de avaliar as pessoas. É verdade. E Evelyn, assim, já passamos da hora, né? Peço desculpa, mas é um assunto apaixonante mesmo, né?
fazer uma última pergunta para você, assim, você que está aí mais antenado na tecnologia, na IA, o que você espera do futuro da IA? Quais são os projetos que estão discutindo? O que a gente pode esperar aí para os próximos anos? Qual é o teu sonho que ocorra? Meu sonho, poxa, meu sonho de IA. Nossa, tem tantas coisas, assim, eu fico pensando em que a gente pode evoluir para resolver problemas de exatas de uma maneira muito rápida, acredito eu. Mas os grandes problemas da humanidade mesmo, não são problemas que você consegue resolver, problemas sociais, por exemplo, que você consegue resolver automatizando alguma tarefa, né? Eu acredito que antes de chegar nesse momento em que todo poderia ser controlado, resolvido por inteligência artificial, ainda temos bastantes questões sociais que têm que ser resolvidas, controladas, antes de que a inteligência artificial herde isso, que é algo que está acontecendo atualmente, né? Por exemplo, existem algumas vieses que vêm embutidos dentro desses modelos, questões de racismo, de machismo, de desigualdade. É algo que ainda está sendo transportado da realidade humana para essas soluções tecnológicas, né? Então, eu acredito que exista algum tipo de para que represente não somente uma evolução tecnológica em termos de recurso, de tecnologia mesmo, mas em termos de nós como humanidade mesmo, né? De evoluir visando fazer soluções ou gerar modelos que sejam um pouco mais, justos, mais democráticos para todo mundo. Considerando que vamos conseguir em algum momento controlar um pouco isso, eu acredito que as tarefas que são mais de, sabe, essas tarefas que acabam causando danos ao corpo humano, que possam ser optimizadas, né? Que possam ser automatizadas para que as pessoas não precisem ter que trocar suas vidas, seu físico, por um salário, quando um robô poderia fazer isso e elas poderiam ser preparadas para desenvolver tarefas um pouco mais simples, né, ou de controle dessa tecnologia. Meu sonho é isso, que as pessoas consigam ter esse acesso, consigam não precisem de ter um conhecimento avançado de estatística para conseguir utilizar e se beneficiar de tecnologias desse tipo. Acho que minha resposta foi um pouco mais filosófica do que baseada em tecnologia, mas assim, eu acho que já tem evoluído bastante coisa. O que eu espero agora é que essas soluções, em termos de soluções que estão sendo geradas, de modelos que estão sendo gerados, tenham a capacidade de conseguir você validar essa informação que está sendo gerada, né? E que todos aprendamos a viver e conviver com isso e que tenhamos a possibilidade de adaptar-nos e de estudar e continuar trabalhando para acompanhar a tecnologia. Não ficar para trás, que ninguém fique para trás. Amém. Eu quero só complementar o que você falou e compartilho de igual posicionamento, né? A gente está aqui, né, visualizando o futuro e trabalhando com a tecnologia, mas a gente está com uma desigualdade social absurda, que aqui embaixo tem gente que não tem o básico, né, de informação e vive à mercê, né? Eu acredito que a tecnologia que exista, mas que ela não
transforme vidas, né? Não mude um cenário, não acredite numa evolução social, para mim fica uma coisa muito vaga. Eu acredito que a gente tem que trabalhar pensando em mudança de vida e melhoria de vida. Eu lembro que quando eu era diretor de tecnologia da prefeitura, com a minha equipe, eu lembro que nas reuniões eu dizia, você vai programar, você está ali na sua sala do computador, mas você tem que lembrar que o seu João, a dona Maria, o seu Renato, que está lá na fila do posto de saúde, chegando 5 da manhã, 4 da manhã, qual é a sua parcela de resolutividade, né? Podemos criar um aplicativo que ela não saia da sua casa de madrugada para fazer uma consulta. Ela pode, pelo celular, marcar sua consulta. Isso é qualidade. Eu estou mudando a vida de alguém, né? E isso faz todo sentido, a tecnologia. Não só simplesmente ali fica muito frio. Eu acredito, a nossa profissão, quem é da tecnologia, eu digo assim, a gente é meio egoísta, a gente é muito máquina, né? Esquece um pouco o social. Então, eu complementando o que você falou aí. Isso, exatamente. Eu super concordo com isso. Eu acho que, às vezes, quando você trabalha na indústria mesmo, né, você foca no seu cliente, no quem está contratando você. Mas acho que as entidades que são encarregadas de fazer isso também deveriam pegar isso, né, de trazer para o que você está falando, por exemplo, tentar resolver esses problemas sociais de desigualdade. Tipo, você poderia utilizar inteligência artificial para coisas tipo, quem é o profissional idôneo para tratar tal pessoa, ou sei lá, qual é o melhor horário para fazer alguma tarefa específica. Então, essa massificação acho que é super importante e isso deve acontecer prontamente, né? Só que, assim, é um processo, a evolução digital que está acontecendo, né? Antes, tudo a gente fazia manualmente, agora depois passou a ser todo meio que computarizado, depois passa para a nuvem, agora inteligência artificial. Então, está evoluindo isso. E a gente, ao mesmo tempo, tem que refletir isso na nossa sociedade. Então, está indo aos poucos, né? Aqui em São Paulo, em particular, acredito que deve ser uma das cidades um pouco mais tecnológica e que a população se beneficia bastante com isso, mas acho que falta massificar ainda todas as partes do Brasil e nesse sentido, acho que assim, com o contato natural, as pessoas vão começar a evoluir mesmo, junto com a tecnologia. Né? Excelente. Evelyn, muito obrigado por você ter disponibilizado um tempo para a gente aí na sua agenda. Meu Deus, a gente imagina como você é ocupada, né? E na iminência de sair de férias, muito obrigado mesmo. Né? Foi algo assim surreal mesmo, a sua participação, acho que elucidou muitos pontos. E assim, se for possível futuramente, né, a gente agendar outra conversa com você para tratar dessa, de repente, chat GPT 5.0, né, PhD para PhD, né, Mar? Pode ver. Eu estou super interessada com isso. Como eu falei antes, né, talvez pelo meu background, eu tenho uma visão um pouco menos optimista da inteligência artificial. Eu acho muito legal que todo mundo tenha contato agora, né? Como eu falei antes, há alguns anos eu tinha que evangelizar as pessoas para acreditarem nessa nova tecnologia. Só que agora a gente precisa ter a maturidade e, sei lá, de falar, isso é inteligência artificial, aqui vale a pena usar inteligência artificial. Você, como empresa, você vai gastar mais, então você só deveria usar se for necessário e tratar de adquirir esse conhecimento para não cairmos em questões de, sei lá, de coisas que estão sendo vendidas sem ser inteligência artificial, ou a gente acreditar que é inteligência artificial quando não é. Então, acho que isso também faz parte da evolução, né? Aos poucos, a gente primeiro teve o primeiro impacto, né, de conhecer GPT, ele consegue resolver tudo,
e a gente interatua em tarefas simples, mas quando você se aprofunda um pouco mais, você vai descobrindo que não necessariamente é isso, mas que, assim, cada dia está surgindo um novo modelo, então a gente tem que ir acompanhando, tem que ir se adaptando, ser resiliente e não ter medo, não tenha medo, Isso. a gente vai ir acompanhando, não vamos tentar não deixar ninguém para trás. Amém. E Evelyn, como que as pessoas podem te encontrar nas redes sociais? Se quiser tirar uma dúvida, participar? Compartilhei aqui. Acho que a maneira mais fácil é pelo LinkedIn, a Evelyn Cervantes, o EP Cervantes. Eu acho que é isso. É isso. Essa seria a maneira mais fácil. LinkedIn, né? Isso. Legal. Beleza, a gente vai colocar aqui depois o link na descrição do vídeo da Evelyn, né, do LinkedIn, que quiser acessar lá para entrar em contato com ela, tá bom? Muito obrigado mais uma vez, Evelyn, que Deus abençoe, que dê uma saúde aí, uma férias alegre, feliz, próspera. Vamos comer ceviche, muito ceviche. Isso, comer ceviche também. E o Acre é pertinho do Peru, é divisa, quando você quiser fazer uma visita. Chicharrón, ceviche, pode vir. É verdade. Pois nossa, comida muito boa. Eu vou ir aproveitar lá. Muito sucesso para vocês. Eu achei super legal saber que tem pessoas de tecnologia e não de tecnologia que também estão interessadas, que estão se envolvendo. E a gente fica feliz porque assim temos a oportunidade de quebrar um pouco essa bolha, né? De realmente ter contato com pessoas, potenciais usuários, e aplicar essas soluções para resolver esses problemas específicos, que é a tarefa final que devemos fazer, né? Muito obrigado, Evelyn. Pelo convite. Muito obrigado, pessoal. Nós agradecemos a participação de vocês, vocês estarem aqui assistindo, acompanhando. Se inscreva no canal, não perca. Você vê aí que o Brothercast, nós entrevistamos, né, Mac? Atletas, historiadores, PhDs, falando de investimento, economia, tecnologia, empreendedorismo. Ele é bem diversificado porque a nossa vida é assim. E a nossa ideia é sempre trazer aqui assuntos e uma forma para ajudar vocês a alcançarem um novo nível na sua profissão, na sua vida, o equilíbrio, aqui, como a Evelyn falou, que ninguém fique para trás, tá bom? Então nós desejamos uma semana maravilhosa para vocês, que vocês tenham uma vida longa e próspera. Fiquem com Deus, até a próxima. Energized. Encerramos agora nossa jornada. Mantenham suas mentes curiosas e seus espíritos elevados até nosso próximo encontro. Broadcast volta na próxima semana. Aguardem-me. Vida longa e prospera.